Olá, minha turminha do sexto ano. Iremos agora realizar a correção de atividades do capítulo 10 do nosso livro, tá? De Geografia, tá ok, minhas crianças? Vamos lá? Página 92. A vegetação do planeta varia muito de um lugar para o outro. Quais fatores são responsáveis por essa variação? Meus amores, a variação da vegetação do planeta, certo? Ela vai depender o quê? Da temperatura, do clima daquele local, da incidência de chuvas, de como está aquele solo. Então, tudo isso vai influenciar na questão da vegetação, certo, meus queridos? Vamos aqui na próxima página, página 93, tá? Compare o mapa Mundo Vegetação Original com o mapa Mundo Tipos Climáticos, página 82. Depois, complete o quadro relacionando o tipo de vegetação ao tipo de clima. Então, cada vegetação vai ter o seu tipo de clima, certo? Meus queridos, vamos aqui, ó. Tipo de vegetação: floresta tropical e equatoriais. Aí o tipo de clima: equatorial / tropical. Floresta temperada, temperado e subtropical. Floresta de coníferas, taiga, frio. Tundra, polar. Vegetação mediterrânea, clima mediterrâneo. Savanas, clima tropical. Vegetação de montanha, clima tipo de frio de montanha. Esterpes e pradarias, semiárido e temperado. Desertos quentes, desértico. Desertos frios, polar. Certo, meus queridos? Vamos aqui agora a página 101. Faça uma pesquisa para responder as questões a seguir. Qual tipo de vegetação original do seu município? Ainda é possível observá-la? Porque aqui geralmente tem o que? A caatinga, certo? Por esse clima semiárido, por esse clima árido, né? Alguns locais são bem, dá para se ver bem forte essa presença, certo? Aqui na cidade nem tanto, né? Não temos essa área vasta para termos essa observação, certo? Qual a importância da vegetação para o seu município? Galerinha, não só para o nosso município, eu creio que a vegetação ela é importante por essa questão de amenizar o clima, né? O sol não bater com tanta incidência na terra, então isso aí é importante em qualquer lugar do mundo. Observe a ilustração da página 99. Qual é a diferença do escoamento das águas pluviais nas áreas vegetais e nas áreas urbanas? Olha só, geralmente o que acontece? Nas áreas rurais, esse solo, ela absorve essa água. Chove, então esse solo que absorve. Já na zona urbana, o que acontece? Existem muitos olhos d'água que foram concretados, quer dizer o que? Essa água não foi canalizada, então nas cidades elas não vão infiltrar, porque tem muita coisa aqui que é impermeável. É o que acontece? Ela vai procurar um nível mais baixo e isso acaba causando o que? As inundações. Certo, minhas crianças? Vamos aqui na página 102. Conexão Brasil. Pesquise qual é a unidade de conservação mais próxima do lugar onde você vive. Cite os principais objetivos dessa UC. Olha só, UC, unidade de conservação, certo? Aqui nós podemos observar até o Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha, certo? Aqui em Fortaleza nós temos o Parque Ecológico do Cocó, que vem com essa proposta, né, de preservar aquela área e fazer do uso consciente. Quem já teve a oportunidade de passar uma manhã no Parque do Cocó, você observa lixeiras, em todo local tem uma lixeira, certo? Estão sempre fazendo eventos para incentivar, tipo, não é uma unidade de conservação que ninguém possa utilizar, mas utilizá-las com consciência. Existem trilhas, né? Então super indico, é um local maravilhoso. Vamos aqui à página 103, certo, crianças? Temos aqui o monitoramento remoto. Hoje em dia, para fiscalizar esse tipo de coisa,
é a última moda, né? Usar essa questão do monitoramento remoto. Temos aqui, né, área de alteração pela ação humana, áreas destinadas ao cultivo agrícola ou pastos, áreas de florestas preservadas. Então tem toda essa legenda aí. Seguinte, na imagem, a área mais escura refere-se ao tradicional território de grupos indígenas no Mato Grosso, que vivem na reserva indígena de Aripuanã. Ao redor dessa reserva, observa-se áreas que foram desmatadas e alteradas pela ação humana. Quais atividades podem provocar esse desmatamento? A exploração da madeira, certo? A derrubada dessa mata para realizar pastos ou novas culturas. Então, tudo isso aí pode vir a danificar essa conservação dessa floresta, certo? Em grupo, faça uma pesquisa para responder as questões a seguir. Registrem informações do livro e depois elaborem um cartaz. Vamos aqui, ninguém está fazendo isso, mas acho interessante sempre vocês se proporem a fazer essas atividades de pesquisa, tá? As florestas são essenciais para a subsistência e a manutenção do patrimônio cultural de muitas comunidades indígenas. Qual é a importância dos povos indígenas para a manutenção da floresta? Olha só, eles são povos coletores, certo? Mas hoje em dia o índio já estuda, estou falando aqui em relação à pergunta. Muitos desses indígenas ainda vivem do que a floresta lhe dá, certo? Eles vão lá e coletam o necessário para o seu consumo. Não é, tem aqui, vamos supor, 50 laranjas. Eu vou tirar as 50 laranjas. Negativo. Eles pensam assim, eu vou tirar o que eu vou consumir, certo? Eles retiram realmente da natureza o que eles forem consumir, certo? Seguinte, as comunidades indígenas sofrem pressão de outros grupos que querem derrubar as florestas para realizar atividades econômicas. Quais são os principais grupos que oferecem ameaça aos povos indígenas? Os grupos de madeireira, né? Os caras da agropecuária que querem aumentar as suas fronteiras agrícolas. Então, essa questão aí vive esse embate, né? Que a terra, né, querem avançar dentro das unidades de conservação. Vamos agora aqui à página 104. Considere as afirmações a seguir a respeito dos biomas mundiais. Vamos lá. A tundra é encontrada em áreas muito frias na porção setentrional do planeta. É composta por líquens, plantas herbáceas e musgos. Verdadeiro. A floresta boreal ou taiga é típica de baixas latitudes. Ocorre no Canadá, na Península Escandinava e na Rússia. Essas regiões apresentam 4 estações bem definidas, com paisagens homogêneas, sempre verde, mesmo com temperatura. Não, gente, não tem planta que resista a 0 graus, certo? As pradarias são formações campestres compostas normalmente por gramíneas e apresentam-se como excelentes pastagens naturais. Contudo, o uso intensivo do solo pela pecuária tem levado seu esgotamento e ao consequente desaparecimento da cobertura vegetal original. Verdadeiro. Então, 1 e 3 estão corretas, né? Então, letra D de dado. Vamos aqui à segunda questão. 2 tipos de vegetação do planeta Terra. Dos tipos de vegetação do planeta Terra, quais delas não podem ser encontradas no Brasil e por quê? A floresta boreal, também conhecida como taiga ou floresta de coníferas, que ocupa uma faixa próxima ao Círculo Polar Ártico. A tundra também característica de regiões de clima polar. Claro, o Brasil não tem esse clima polar, então dificilmente ou não vamos encontrar esse tipo de vegetação aqui no nosso país, certo? Vamos aqui. Observe os climogramas a seguir. Tem aqui, né, o climograma 1 e o 2. Você vê que um ele mantém, né, ó,
E o 2 ele já tem uma elevaçãozinha e uma queda. Quais os tipos de climas que eles caracterizam? Climograma 1 é um clima equatorial e o climograma 2 é um clima temperado. Quais são os tipos de vegetação? Certo? Floresta equatorial e floresta temperada. Certo, meus queridos? Vamos aqui na página 105. Leia as assertivas a seguir e sobre a importância da vegetação e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Depois corrija os itens falsos. Vamos aqui na letra A. A cobertura vegetal ajuda a prevenir o assoreamento de rios e a reter água na atmosfera. Verdadeira. Letra B. Solos cobertos por vegetação tendem a ser mais ricos em humus, o que diminui a taxa de fertilidade. Olha só, a presença de humus ele vai elevar, certo? Essa taxa de fertilidade do solo e não diminuir. Então essa opção aqui é falsa e já fizemos a correção. Letra C. Em áreas desmatadas, é mais comum haver infiltração da água da chuva do que escoamento superficial. Olha só, em área desmatada, a maior parte das águas escorre superficialmente. Ela tende a escoar, porque é a vegetação, é a infiltração das raízes que vai fazer com que a água vá infiltrando. Se não há vegetação, a água tende a escoar, certo? Então, C é falso. Nos terrenos com cobertura vegetal abundante, a água penetra gradualmente no solo até atingir os lençóis freáticos. Verdadeiro. Então, vai ficar verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Tá, meus queridos? Vamos aqui na quinta questão. Leia o texto a seguir. Queimadas, desmatamentos, reflorestamento, manejo florestal. A princípio díspares, essas ações têm em comum o fato de modificarem o uso da terra e estarem relacionadas ao modo efetivo às questões climáticas, seja atuando como fonte de emissões ou como semidouros de carbono. Um terço das emissões mundiais provém da soma da agricultura, que constitui o uso propriamente dito da terra, e é fonte de 14% do total de gases lançados na atmosfera, e do desflorestamento, responsável por 17%. No Brasil, cerca de 52% dos gases do efeito estufa são gerados pelo desmatamento, incluindo aí as queimadas e a degradação da floresta para abrir espaço para lavouras e pecuária. Quais as ações mencionadas no texto promovem a emissão de carbono? Queimadas e desmatamento. Simples assim. Agem como semidouros de carbono, reflorestamento e manejo florestal. Qual é a principal atividade econômica responsável pelo desmatamento? Agropecuária. Vamos derrubar para transformar isso aqui em um grande pasto. Qual é a relação entre a atividade agropecuária e a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera? Olha só. Para abrir áreas destinadas ao cultivo e à criação de animais, os seres humanos muitas vezes promovem queimadas, responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Além disso, desmatam, eliminando árvores que são responsáveis pela absorção do gás dióxido de carbono. É o seguinte, vou derrubar aqui essa floresta para realizar ali um pasto. Então, vocês sabem que o gás carbônico, ele é formador do caule dessas plantas. Então, se há a derrubada, onde é que esse gás carbônico vai ser empregado? Ele vai continuar ali, livre no ar. Por isso que desmatar, né, traz sérios prejuízos, não só à natureza, mas também ao homem. Vamos aqui na página 106. Quais são os impactos causados pelos desmatamentos? Diminuição da biodiversidade, sensação térmica. Sensação térmica não é só uma sensação. Realmente, né, o clima fica muito elevado, certo? O sol incide muito forte no solo. Enfim, dá aquele calor, aumento de temperatura. Então,
com a derrubada, com o desmatamento, não há mais a questão do emprego do dióxido de carbono na formação desse caule. Então, causa todo um desequilíbrio. O avanço da fronteira agrícola ameaça as florestas e sua biodiversidade e a manutenção dos costumes de modo de vida indígena. Essa afirmação está correta? Sim. Sabe por que ela está correta? Porque eles pensam, esse aqui não é o dono da terra, não, vamos expulsar ele porque eu quero criar um pasto aqui, eu quero fazer um pasto aqui, quero aumentar, quero plantar mais, porque eu quero mandar mais produtos para o mercado externo e aumentar a minha rentabilidade. Então, eles vão passando por cima de qualquer coisa para obter o quê? O lucro. Faltando aí aquela palavrinha que a gente vive batendo nela, né? Equilíbrio. Vamos aqui. Leia o texto a seguir. A Terra, graças à sua evolução ao longo de alguns bilhões de anos, propiciou condições para a existência de vida. E em sua superfície que vivemos, construímos nossas edificações e dela extraímos tudo que é necessário para a manutenção da espécie, tal como água, alimentos, matérias-primas, para a produção de energia e a fabricação de todos os produtos que usamos e consumimos. Considere o que você aprendeu neste capítulo e no decorrer da unidade. Escreva um texto associando a importância da vegetação para a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera e a manutenção da vida. Claro, vocês já imaginaram? Se o nosso planeta, em volta dele, não houvessem os gases, gente, o Sol iria incidir fortemente sobre o planeta Terra. Seria impossível a manutenção da vida. Então, tá aqui o Sol, tá aqui a Terra, certo? Ela nem poderia estar tão próxima, porque senão ia ser muito quente, e nem tão distante, porque iria ser muito fria. Então, ela é o terceiro planeta, certo? E além disso tudo, ela tem envolta, né? Ela é envolvida por uma camada de gases que realizam a proteção e a manutenção, dando condições à vida humana na Terra. Mas, no entanto, alguns gases criados pelo homem, né, foram ali machucando essa camada gasosa, por isso a preocupação tão forte com essa questão do meio ambiental, porque não adianta você ter 1 bilhão num banco e a camada de ozônio tá aí, ó, com buracos cada vez maiores. E aí? Como é que a gente vai sobreviver se o planeta não te der subsídios suficientes para a manutenção da vida? Certo, meus queridos? Espero que estejam realizando as atividades e as correções, tá? Beijão e até a próxima!